Paz seja com todos. Peço que você pegue o Evangelho e abra na carta aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Carta aos Efésios. Eram os cristãos da cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. E Paulo escreve esta carta para eles. Era complicado fazer a obra naquela época, muito complicado. Porque eles estavam levando uma novidade para povos pagãos, que tinham vários costumes idólatras e rituais a divindades que envolviam inclusive orgias. Então era complicado dizer para aqueles pagãos que aquele comportamento não era aceito por Deus. Então veja o que Paulo escreveu para eles. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Leio de novo agora, vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora eu leio mais uma vez, e todos nós em todo o Brasil que estamos ligados aqui nesta transmissão, vamos repetir, vamos lá, mas vamos falar sentindo as palavras. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém. Essa palavra é muito forte, minha gente, muito forte. Porque ainda que aqui a maioria seja de líderes, no entanto, a gente tem que se lembrar que, em primeiro lugar, nós somos cristãos e temos que ser o quê? Salvos. A gente não pode se esquecer disso. O líder não é um salvo automático. Porque Jesus até falou, naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, peraí, deve estar havendo algum engano. Em teu nome nós expulsamos muitos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Quer dizer, o trabalho de um líder, não é? E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque o líder, ele corre o risco de se tornar soberbo, achar que ele é imune a tudo e que pode fazer o que quiser, e isso acaba acarretando a perda da salvação. Esse é o grande problema. Ademais, o líder é extremamente atacado. Eu não estou falando de apenas um líder principal ou o líder da comunidade inteira. Qualquer liderança é altamente atacada porque aquela pessoa influencia as demais. O líder, ele tem o poder de influenciar e levar o rebanho. Quer dizer que se um líder for atacado e cair, o rebanho também cai. Por isso que Jesus, na última noite de vida, falou assim, vai se cumprir a palavra, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque o inferno sabia muito bem que atacar o líder maior, que era Jesus, faria as ovelhas fugirem amedrontadas, enfraquecerem, desviarem. Então, quem é líder tem que ter em mente o seguinte, eu não posso cair. Eu tenho que me manter salvo. Eu tenho que me manter de pé na presença de Deus. Eu não posso, eu tenho que vigiar mais do que antes quando eu era um membro. Porque quando um membro está ali isolado, ele já é um alvo de Satanás. Mas quando ele começa a assumir uma importância diante da comunidade, quando ele começa a se tornar um líder, até as suas palavras, seus comentários, suas atitudes
estarão servindo como pretexto para Satanás afugentar o rebanho e derrubar o líder. Então, nós lemos aqui esta palavra, que Cristo é o nosso modelo e que nós temos que nos basear nele para o imitarmos, amém? Quem aqui quer ser um imitador de Jesus Cristo? Eu também. Então vamos aplaudir ao nome do Senhor, vamos aplaudir muito ao nome de Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica, aplaude muito. Pai querido e Deus amado, não é só aqui em São Paulo, mas em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada servo, serva, filho, filha que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, com quem está ouvindo à distância, para quem está assistindo pela TV, pela internet, pelo YouTube, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Primeira coisa, ser imitador de Deus como filhos amados. Nós somos filhos de Deus e o filho tem que procurar ser parecido com o seu pai. E o pai é amor. Por isso que diz, e andar em amor, é a marca, é o amor. Quando também Cristo vos amou, Cristo amou até o fim, integralmente, incondicionalmente. E aí quando diz, e se entregou a si mesmo por nós, lógico, se ele estava sendo uma oferta para Deus, Jesus é Deus. Então ele se entregou a si mesmo, não é? Ele se entregou a si mesmo, porque ele ia se entregar para quem? Se ele é Deus. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós sabemos que a vida de Jesus foi uma vida de sacrifícios e que ele fez isso como oferta suave para Deus. E aí o apóstolo começa a elencar várias coisas que não podem existir no meio dos filhos de Deus. E eu preciso fazer essa leitura para você meditar. Então diz aqui o versículo 3, vamos acompanhando. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então não pode ter prostituição no nosso meio, não pode ter impureza e não pode ter avareza. Não pode nem se nomear entre nós, os salvos. Versículo 4 parece um pouco mais complicado, olha só. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então pegue uma caneta para a gente começar a entender essas palavras que são muito estranhas para a nossa época, para a nossa geração. Não pode haver torpezas, é o que nós hoje chamamos de baixarias. Não pode haver baixezas entre nós, indecências no modo de se comportar, de se vestir, desonestidades e nem tampouco obscenidades. Entre nós não, obscenidades não, é o que está dizendo a palavra. Nem parvoices. O que é isso daí, pastor João Ribe? Tolices, idiotices, estupidez, sabe, falar sem pensar. Vai anotando isso tudo, porque eu anotei aqui. Quando a pessoa fala sem pensar, sem medir as consequências do que está falando, é uma parvoíce, é um parvo, é um comportamento leviano. A pessoa se comporta de maneira leviana, não está nem aí.
Fala o que pensa, fala o que quer, não mede as palavras, não mede as consequências, nem os danos que está causando. E no lugar disso tudo, ações de graças. Louvor a Deus. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, se você não sabe o que é fornicador, é aquela pessoa que fica praticando relações sexuais ilícitas. Na igreja, ter fornicador, Deus não gosta disso. Porque bem sabeis que nenhum fornicador é inconcebível. A gente tem que tirar os fornicadores dos nossos altares. Pastores ou obreiros que estão se prostituindo com outras pessoas que não a esposa ou o marido. Se prostituindo na igreja, praticando fornicação. Ou impuro, que é a mesma coisa. Ou avarento, o qual é idólatra. Sabe a pessoa miserável, louca por dinheiro, um avarento? Ele está no mesmo pecado da idolatria. Nenhum desses, diz aqui o versículo no final, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer que as pessoas que estão fazendo isso na igreja estão perdendo tempo e perdendo a salvação. Está destruindo a obra de Deus, está acabando com a igreja, está desviando pessoas, está escandalizando, está na igreja só para atrapalhar. Então a palavra está dizendo, fique claro, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Normal, hoje em dia é permitido, hoje pode. Não, não é bem assim não, nós estamos em outra época. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Se você conhece pessoas assim, não ande mais com elas dentro da igreja, se afaste dessas pessoas. Não seja companheiro de quem está nessa descrição dos que não têm herança no reino de Deus. Versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós não somos mais das trevas, não somos mais do mundo. Sabemos que o mundo, muitas e muitas vezes, está dentro da igreja. E muitas vezes trazido até por novos convertidos ou por antigos convertidos que perderam o temor de Deus. Mas a gente percebendo isso dentro da igreja, a gente tem que se afastar de tais pessoas. Não ter comunhão com elas, não. Não fazer companhia para essas pessoas. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Vamos nos juntar com quem tem amor pelas almas, pela obra, pelo reino, amor pela verdade, amor pela santidade, amor pela comunhão, amor pelos perdidos. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A pessoa que está vendo alguém na igreja praticando obras das trevas e convive normalmente com aquela situação, ela está provando aquilo ou sendo omissa. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e você não condena aquilo. É tão culpado quanto a pessoa que está praticando aquele pecado. Tem que condenar o pecado. E olha o que diz o versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. O que é torpe, gente? Nesse caso aqui, vergonhoso, muito bem. Indecente. Indecente. É um negócio tão chato quando você vê alguém oculto fazendo uma coisa torpe, que até falar o que aquela pessoa está falando é indecente. É uma coisa vergonhosa. Versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam, olha só, essas coisas se manifestam. Já tinha na igreja de Éfeso, com certeza tem na Paz e Vida, com certeza tem em todas as igrejas.
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, a palavra hoje é de despertamento. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem mortos dentro da igreja. Não durma com os mortos, senão você vai parecer morto, morta. Desperta, a palavra é essa, desperta e Cristo te esclarecerá. E aqui diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é um ignorante, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa estúpida. É um nécio. Portanto, vede prudentemente como andais. Você tem que olhar com prudência. Como é que eu estou andando? Prudência com relação a você mesmo, você mesma. Vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Não como tolos, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós estamos vivendo os piores dias da igreja cristã no mundo. Os piores dias. Jesus profetizou sobre essa época o esfriamento do amor. Jesus profetizou que as 10 virgens, por demorar o noivo, tosquenejaram, cochilaram todas. Veja, as 10 eram virgens, não eram prostitutas não, mesmo as 5 insensatas. Eram virgens, não eram prostitutas. E as sábias, as prudentes, também eram virgens. Mas mesmo as prudentes e sábias cochilaram. Uma época em que dá uma sonolência espiritual e as pessoas vão perdendo a medida do comportamento que deve ter na casa do Senhor. E a coisa vai bagunçando, vai bagunçando. Eu, francamente, eu não vejo a hora de escutar o sonido da trombeta. Que realmente os dias são maus. É muita coisa que a gente vê e fala, não é possível que isso é comportamento de um salvo. Esse cara não imita Deus, esse cara imita Satanás. Mente, engana, frauda, é desonesto, é fornicador, engana todo mundo, é avarento. Puxa vida, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar que essas coisas acontecem. Então vamos retornar para o versículo 1 desse capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tenho que imitar o comportamento de Deus. E o único comportamento de Deus que eu posso me espelhar é a vida de Cristo aqui na terra. Como que Cristo andou, como que Ele fez, como Ele se comportou. E andar em amor como também Cristo vos amou. E aqui tem uma palavra maravilhosa. Cristo se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou em oferta e sacrifício. Ele se entregou a si mesmo. Ele fez um compromisso com Ele mesmo. Eu não posso pecar. Você pensa que Jesus era um homem feio? Você acha que Jesus não era assediado? Você acha que Jesus era uma pessoa sem formosura? Quando Isaías descreve que não víamos nele parecer nem formosura, é porque ele estava todo desfigurado pela pancadaria. A visão de Isaías ali era de um sofredor, o Messias sofredor. Mas Jesus era um homem que interessaria para qualquer tipo de mulher. E até para outros homens, se você quer saber. Mas Jesus Cristo se manteve íntegro, porque Ele estava oferecendo a vida dele em sacrifício por nós. Quando Ele se mantinha íntegro, era por nós. Ou Ele não teria liberdade para fazer o que quiser?
E se ele quisesse se casar e ter filhos, quem poderia impedi-lo? Seria um direito seu como ser humano. Ele poderia namorar quem ele quisesse. Ele poderia, se quisesse, ter relações com alguém, mas Jesus Cristo se guardava até dos pensamentos impuros, a ponto de dizer: aquele que olha para uma mulher com a intenção de cobiçá-la em seu coração já adulterou com ela. Quer dizer que ele também nunca olhou para qualquer mulher para fazer comentários maledicentes ou indecentes. Ele nunca se comportou dessa maneira. Ele nunca se prostituiu, nunca houve impureza nele, nem avareza. Ele não se comportou com torpeza, com parvoíce, com chocarrice. Então nós temos que ser imitadores dele. Ele nunca foi fornicador. Imitadores de Deus. O meu espelho, onde eu tenho que contemplar como é que eu devo ser, a quem eu devo imitar, é Jesus Cristo. Mas o ponto principal de Jesus é o amor, e o amor onde ele se entregou a si mesmo por nós. Atenção, um amor que se entrega em sacrifício para outra pessoa. O que é que Cristo está procurando na terra? Homens e mulheres que tenham esse mesmo amor que ele tinha, de se entregar pelas almas, de se entregar pelas pessoas, não por interesse, não por avareza, não por cobiça, não por atração carnal, mas que se entregasse. Jesus procura pessoas assim, que se entreguem inteiramente no amor genuíno para a salvação da pessoa. E desculpa se eu pedir para alguém desligar o celular, eu acho uma falta de respeito. É um absurdo a gente ouvir um celular na igreja no momento da pregação. Desliga o celular, é um absurdo isso. É um comportamento que está aqui, ó. É um comportamento que não combina com salvos, com gente que está na casa de Deus. Um celular tocando. Bom, gente, continuando aqui. O que Cristo está procurando na terra? O que Cristo está procurando neste mundo? Pessoas que estejam dispostas a ser uma imitação sua, dispostas a se entregar pelas almas. Você sabia que lá em Jerusalém, no cenáculo onde desceu o Espírito Santo, há uma construção bem antiga. Naquela construção do cenáculo que a gente visita quando vai para Israel, numa das colunas, ainda dá para ver um relevo. Não é uma escultura, é um alto relevo naquela coluna, que você olhando atentamente percebe que é o relevo de um pelicano comendo o próprio peito para alimentar os seus filhotes. E aquele pelicano é um símbolo de Jesus Cristo. E as pessoas ficam curiosas, o que tem a ver um pelicano com Jesus? Porque o pelicano é o seguinte: quando ele não consegue peixes para alimentar os filhotes, e os filhotes estão piando de fome, o pelicano, ele começa a arrancar pedaços de carne com o seu bico, ele começa a arrancar pedaços do próprio peito e alimenta os filhotes com a sua própria carne e com o seu próprio sangue. Por isso que o pelicano é um símbolo de Jesus. Jesus alimenta a sua igreja, alimenta todos nós, e ele entregou inteiramente a sua carne e o seu sangue. Jesus está procurando pessoas que se entreguem assim para a igreja, que se entreguem assim para as almas, pastores que sejam capazes de arrancar da própria carne para alimentar os filhotes famintos. Por isso que nesta mesma carta aos Efésios, no capítulo 5, você vai lá no final do versículo 25, acompanhe comigo. Diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou tanto a igreja que ele disse:
eu vou entregar a minha carne e o meu sangue por ela. Ainda que eu morra, eu vou alimentar a minha igreja com a minha carne e com o meu sangue. Mas que igreja é essa que o Senhor está alimentando, se sacrificando tanto? Jesus, olha só. Olha só. O Senhor, depois de 3 anos e meio de trabalho, está apenas com 11 pessoas. Cadê as multidões que o Senhor alimentou? As multidões que o Senhor curou? Cadê os milhares e milhares de doentes, endemoniados? Cadê os cegos, aleijados, mancos, ressecados, leprosos, purificados? Cadê aquela multidão que o Senhor arrebanhou? Cadê? Só tem 11 com o Senhor, porque o 12º já está lá fora, é um avarento, é um mentiroso, é um enganador, é um traidor. Ele foi receber as 30 moedas para te trair, para te entregar. O Senhor vai dar a sua carne e o seu sangue por uma igreja que acabou reduzida a 11 pessoas? Agora, será que estas 11 pessoas ainda valem a pena, Jesus? Porque o Senhor foi orar na última noite de vida lá no Getsemane. O Senhor deixou 8 discípulos numa posição, pegou os 3 principais, Pedro, Tiago e João, colocou um pouco mais adiante e pediu para eles orarem, intercederem, porque a sua alma estava triste até a morte. O Senhor começou a sentir pavor e angústia. E o que esses 11 discípulos ouviram do Senhor? Orem comigo, intercedam comigo. O Senhor vai tirar a sua carne e o seu sangue por uma igreja dorminhoca? Porque 3 vezes o Senhor vai lá orar, e 3 vezes o Senhor levanta e vai ver se eles estão orando, e eles estão dormindo, indiferentes ao seu problema. Não estão nem aí com a sua angústia, com o seu pavor. Eles pensam, não é problema nosso. O Senhor vai se entregar por uma igreja dessa? E olha aqui, ó. O Senhor vai se entregar por uma igreja que te abandona na pior hora? Todos eles vão fugir na hora da sua prisão, menos o João? O Senhor vai se entregar por uma igreja onde um dos seus principais apóstolos vai jurar que nunca te viu e não te conhece, uma pessoa que viveu contigo 3 anos, vai dizer 3 vezes e jurar por Deus em falso que não te conhece? O Senhor vai se entregar por esta igreja, vai dar a sua carne, vai arrancar da sua própria carne, vai arrancar do seu próprio sangue para alimentar uma igreja dessa? O Senhor vai se entregar por uma igreja dessa? E Jesus diz, sim, eu vou me entregar por uma igreja assim, por uma igreja dessa. E por que o Senhor vai se entregar desta maneira por uma igreja que não te merece, que não te honra, que não te ajuda, que não é solidária, uma igreja indiferente, uma igreja que só vive em disputas? Por que o Senhor vai se entregar por Pedro, por Tiago, por João e pelos demais que vão te abandonar e vão até te negar, vão se esconder, não vão te ajudar, nem orar por ti eles irão? Por que o Senhor vai se entregar por pessoas assim, tirando da sua própria carne, tirando do seu próprio sangue para alimentá-los? E Jesus vai responder, porque eu amo demais cada uma dessas pessoas. Porque eu amo incondicionalmente. Essa é a imitação que você tem de fazer. São imitadores assim que Jesus quer. Vamos voltar para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se você é filho de Deus,
Você tem que se comportar como teu pai, como aquele que te gerou. Jesus é o nosso pai na fé. Cada um de nós aqui foi gerado por Ele. Nós nascemos de novo por causa dEle. Nós nascemos de novo, Ele nos gerou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é o nosso Pai. E andar em amor. A marca de Jesus é o amor. Não é ódio, não é vingança, não é ofensa, não é ataque, não é nada disso que a gente leu aqui que não convém estar no nosso meio, essas más qualidades. Cristo vos amou, essa é a marca. Andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. É um compromisso pessoal. O compromisso é seu com você mesmo, como Cristo fez. Por que eu vou resistir? Por que eu vou aguentar tudo isso? Porque é um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Eu não posso me desviar, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, eu não posso abandonar a causa, eu não posso negar o nome de Cristo. Eu tenho que suportar todo esse sofrimento, toda essa dor, por pior que seja, porque foi isso que Jesus Cristo fez. E eu preciso aprender a ser um imitador de Cristo. Porque toda vez que eu saio do modelo perfeito, eu caio nessas fraquezas que estão descritas aqui, que nos tiram, nos arrancam do reino dos céus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que tipo de líder, pastor, pastora, que Jesus está procurando aqui na Paz e Vida? Que tipo? Aquele pastor, aquela pastora, aquele líder que ama tanto a igreja, mas ama tanto as almas, que se entrega com sacrifício inteiramente por ela. Que sofre. E não é fácil sofrer, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Quando a gente vê o sofrimento, qual é a nossa tendência? Vamos escapar, vamos fugir. Ó Deus, livra-me disso. Nós queremos fugir do sofrimento, mas Cristo não fugiu do sofrimento. Ele tinha a opção de fugir se quisesse, mas Ele se manteve firme apesar de todo o sofrimento. E por que Ele aguentou firme todo o sofrimento? Por amor a mim e a você. Só por amor. Ele aguentou tudo só por amor. Então vou pedir para toda a igreja, em todos os estados que estão conosco nessa videotransmissão, que todos se coloquem de pé, por favor. Esse é um compromisso pessoal, é um compromisso particular. Eu não tenho a opção de desistir. Mas é porque o senhor é o fundador e o presidente da igreja. Está cheio de presidente e fundador que já desviou há muito tempo. E ser um líder hipócrita e continuar à frente de um trabalho também não me interessa. Porque eu estaria me enganando a mim mesmo. Esse é o problema. Eu tenho que permanecer no altar imitando a Jesus Cristo. Não imitando com falsidade, porque aí seria um ator. Imitar com falsidade é se transformar em ator. Parece uma imitação de Cristo, mas é simplesmente um ator. Representa muito bem. Nós já falamos. E o ministério sabe disso. Pastor ou pastora que for apanhado em fornicação, vai embora. Vai embora. Nós não vamos transferir para outra região, não. Para o cara de novo aprontar lá, esses são irrecuperáveis. Porque se converteram um dia e apodreceram e se tornaram uns imitadores fajutos de Jesus Cristo. Para que eu vou ser um imitador fajuto se não há futuro nessa fajutice?
vou perder o meu tempo? Olha, se um líder, ele é um imitador fajuto de Jesus Cristo, sai da igreja. Aqui não é lugar para você, não. Você está prejudicando a obra, vai embora. Você está escandalizando. Seja firme. Você tem que ter um compromisso com você mesmo, com você mesma. A primeira pessoa para quem eu prego todo dia é para mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu não posso nunca me transformar num ator. Eu não posso nunca representar o papel de um imitador de Cristo. Eu tenho que procurar aprender como que Ele é e me tornar o mais próximo possível deste modelo perfeito. É um compromisso que você tem que ter com você mesmo, com você mesma. É um compromisso seu com você. Deixa eu ir mais profundamente. É um compromisso seu com a tua alma eterna. Para você não perder a tua salvação. Ou você acha que todos os pastores, não falo só da Paz e Vida, mas de todas as igrejas, e o mundo está uma fornicação só? Está uma enganação, uma tapeação só? Está uma avareza só? Você acha que todos os pastores serão automaticamente arrebatados? Você tem que ter um compromisso com a sua própria alma para você estar no arrebatamento. Se você morrer antes da volta de Jesus, você está entre aqueles que vão ressuscitar primeiro para encontrar Jesus Cristo nos ares. É um compromisso de salvação. Eu não posso perder a minha alma. Se eu for um pastor que imita Jesus Cristo com falsidade, eu vou perder a minha alma, me iludindo porque não perdi a igreja. Olha o drama. Se eu sou um falso imitador de Jesus Cristo para não perder a igreja, não perde a igreja, mas perdeu o principal, que é a salvação. Ou você acha que a nossa vida é isso aqui, gente? Vocês estão achando que a nossa vida é a igreja que nós estamos e dirigimos? Nós estamos aqui unidos em comunhão, aprendendo juntos, para que um ajude o outro. Se você estiver fraco e eu forte, eu vou te ajudar. Mas se eu estiver fraco e você forte, você vai me ajudar. Nós vamos nos ajudar e ninguém fica para trás. Nós damos as mãos e vamos juntos. Se eu cair, você me levanta. Se você cair, eu te levanto. Desde que haja sinceridade no desejo de levantar. Agora, se ficar sabendo, olha só, veja só. Eu fico sabendo que tem uma obra infrutuosa das trevas em tal obreiro, líder ou pastor. Versículo 11 diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se eu vejo aquela obra infrutuosa e continuo tolerando, eu sou participante daquilo. Você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana está com um grande pepino no mundo todo, não é? Porque os padres pedófilos e homossexuais aprontavam, e só eram transferidos de paróquia. A Igreja Católica está com um problema sério. Esse Papa aí, coitado, vai passar a eternidade pedindo perdão por ele e pelos padres acobertados. Quando você vê a obra infrutuosa das trevas e você não denuncia, então você é participante delas. Por isso que a Igreja Católica está sendo obrigada a pagar indenizações milionárias. Mas o que a igreja tem a ver com um padre que era pilantra? Ou que era pedófilo? Ou que era homossexual? O que a igreja tem a ver com isso? O padre que paga a indenização. Mas a igreja devia ter tomado providência condenando aquele comportamento. É isso que esse Papa agora está tentando fazer, coitado. Mas a coisa está tão podre que está difícil.
Esse tipo de podridão não vai ter no nosso meio, sabe por quê? Nós estamos preparando uma igreja para ser arrebatada ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Você tem que subir conosco. Se houver sinceridade na tua fé, se você está despertando entre os mortos, nós vamos juntos. Mas se você quer continuar fingindo que está morto, então você está morto. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Eu não vou ficar ao lado de cadáveres, como se eu também fosse um cadáver. Eu estou bem vivo. Eu cuido da minha salvação, porque eu fiz um compromisso com essa alma miserável que eu tenho, com essa pobre alma que eu tenho. Eu fiz um compromisso com ela. Eu não vou largar Jesus Cristo enquanto eu viver. Eu vou andar na presença de Deus até o fim, minha alma querida. Eu sei que você é uma infeliz, é uma coitada, e você só tem uma esperança, o teu Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu fiz esse compromisso comigo mesmo. Eu não posso perder a minha salvação. Você está pegando a coisa? Como é que é? Você tem uma alma pobre dentro de você. Você tem uma alma infeliz e miserável dentro de você. Essa alma precisa que você se comprometa com ela. Não vou desviar, não vou desistir, não vou voltar atrás, não vou me prostituir, eu não vou cometer essas barbaridades, nem torpeza, nem chocarrice, nem parvoíce, eu não vou me tornar fornicador, nem nécio. Porque a minha alma, pobrezinha dela, se eu fizer qualquer uma dessas coisas, eu estarei condenando a pobrezinha da minha alma, e eu não posso fazer isso. Compromisso com você mesmo, com você mesma. E quando você tem compromisso, como Cristo se entregou a si mesmo por nós, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, quando você tem esse compromisso, você se entrega também pelas outras almas. Quando você tem compromisso com a tua alma, você se entrega também pelas outras almas. Quando a tua alma já está perdida, você não está nem aí com as outras almas, porque você já perdeu o compromisso com a tua. Mas quando você diz, eu sou salvo, eu me mantenho salvo, e eu quero que você também seja salvo. Você diz isso para a tua família, você diz isso para os teus amigos, você fala isso para os teus colegas de trabalho. Eu sou salvo, e eu tenho compromisso também com a tua alma, para que a tua alma seja salva. Então toda a igreja de pé, pastor Neilton Rocha, vem aqui. Meu filho na fé, pastor Neilton, eu tenho compromisso com a minha alma e com a tua alma. Nós temos compromisso com todas as almas. E o que me alegra neste compromisso, pastor, é que vale a pena. Vale a pena. Mesmo com sofrimento, incompreensões, dores, perseguições, calúnias, difamações, ataques e ciladas do inimigo, facadas pelas costas, açoites, vale a pena. E por que vale a pena? Porque Cristo nos amou primeiro, e nós temos que amar as almas igualmente. Temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Imitador de Jesus Cristo, mas um imitador genuíno, imitador sincero. Não um imitador fajuto, sem vergonha, vagabundo que não vale nada. Se você vir comportamento errado e não comunica, e encobre, você está no mesmo pecado diante de Deus. Está percebendo? Nós temos que pensar o seguinte: além da própria alma, o corpo de líderes, de obreiros, todos, tem que ser um corpo unido e santo. Tem que ser um corpo que não acoberta. Se tiver alguém no meio do corpo que está com essas coisas aqui, que não devem nem ser nomeadas entre nós, repreende a pessoa em particular, vê se ela se arrepende. Foi assim que Jesus ensinou. Repreende em particular. Não se arrepende em particular, chama mais uma testemunha ou duas e repreende de novo.
Jesus disse: se nem assim ela se consertar, considera um publicano e um pecador. Condena, considera um publicano e um pecador. Porque senão você vai ser participante das obras das trevas. Compromisso com a própria alma, consigo mesmo, consigo mesma, e compromisso com Jesus Cristo. Eu quero te imitar, Senhor. Eu quero te conhecer melhor. É o temor de Deus que faz isso. É o temor de perder a salvação. É o temor de ir para o inferno. Jesus está voltando, é melhor você se apegar com Ele para valer. Jesus está voltando. Nós temos que esperá-lo, vigiai e orai, Ele disse. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas não tenha dúvida nenhuma que essa hora está muito próxima. Vamos fazer uma oração? Todos que querem ter um compromisso santo com o Senhor, com a própria alma, venha aqui para frente, por favor. Nos estados também, venha para frente. Um compromisso. Eu tenho que imitar Jesus Cristo, mas não seja um ator, seja uma pessoa genuína. Porque eu já vi, como o caso de Pedro, né? Jesus disse: ô Pedro, eu orei muito por você, sabe? Porque o diabo está querendo cirandar você como trigo. A ciranda é uma peneira grossa, que serve para ficar jogando o trigo e separando o grão da palha. Pedro, orei muito por você. O diabo quer te cirandar, jogar você para lá e para cá, mas eu roguei muito para que a tua fé não desfaleça. E o Pedro soberbamente diz: que é isso, Jesus? Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te enganar, eu nunca vou te trair. Eu estou contigo até a morte. Ai, já ouvi tanto isso também. Oh, meu Deus, eu não quero nem lembrar quantas vezes eu já ouvi isso. Eu só me consolo porque Jesus ouviu primeiro. Por isso que eu não acho que é uma tragédia eu escutar isso, e já escutei várias vezes. Não, estamos juntos até o fim, estamos juntos. Pessoa que jura que está junto. Não quero que você venha, né? Jura diante do Espírito Santo até. Eu não quero que você venha aqui para frente como um ator, um falso imitador. Você tem que ser um imitador genuíno de Jesus Cristo. Não um ator. Um imitador genuíno, um imitador sincero. Eu quero ser igualzinho a Jesus Cristo. Claro que a gente não vai conseguir nunca, né? Nunca. Também não vamos ser pretensiosos. Nunca que nós vamos conseguir ser igualzinho a Jesus Cristo. Mas o que nós temos que fazer é tentar. Temos que tentar o tempo todo, tentar o tempo todo. Vou pedir para o pastor Newton Rocha, junto conosco, dirigir esta oração agora. Ele que é o superintendente geral. Nós vamos orar, pastor. É de verdade? Você quer ser um imitador de Cristo? De verdade mesmo? Genuíno? Olha que ser imitador de Cristo não é brincadeira, viu? Porque não é só uma vida de poder e milagres. É uma vida de renúncia. É uma vida de sacrifícios. Sacrifícios a Deus. Cheiro suave a Deus. Imitador de Jesus Cristo é você estar diante de uma situação que você gostaria de recusar, mas você diz: eu aceito, eu vou até o fim, apesar de tudo. Nós não jogamos a toalha. A gente não entrega. Ó, a gente pode apanhar, mas cair a gente não cai, não. Sabe aquele lutador que apanha, mas cair não cai. Podemos apanhar, mas cair jamais. Cair jamais. Podemos momentaneamente, né, daquela vacilada, mas levanta e vamos que vamos. Vamos orar para isso? Compromisso com a tua alma. Faça um compromisso aí com a tua própria alma. Cristo fez um compromisso com a sua própria alma. Pastora Francisca, como é que a senhora com 94 anos vem na igreja, hein? Compromisso com a tua alma. Compromisso com a tua própria alma e com o Senhor, lógico. 94 anos, pastora da Paz e Vida, Itaí. 94 anos, e pensa que ela mora aqui do lado? Ela vem de Guarulhos. Vem de longe.
Compromisso até o fim. Hein? Compromisso. Compromisso com a própria alma. Amém? Compromisso. Vamos até o fim, gente. Porque Cristo no final não foi glorificado. A palavra diz assim: se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Crê nisso? Então ergue as duas mãos para os céus e vamos orar. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu faço agora com a minha alma este compromisso. Não vou me desviar, não vou me entregar ao pecado, ao erro. Eu vou permanecer firme e fiel em Tua presença. Eu faço agora, Senhor, este compromisso de ser um imitador fiel de Jesus Cristo. E assim como o Senhor Jesus se entregou a si mesmo, a Ti, como sacrifício e oferta suave, eu prometo, entrego agora a minha vida para ser um sacrifício vivo na Tua obra, para fazer a Tua vontade. Pai, eu agora apresento ao Senhor os meus erros, os meus pecados, e se eu tenho errado, primeiro diante do Senhor e também diante dos homens, eu me arrependo agora. Eu te peço, não como um homem santo, mas como um pecador arrependido, buscando a santidade do Senhor. Eu te peço, me perdoe, me purifique, santifica agora a minha alma por esta palavra que eu ouvi. Meu Deus, eis-me aqui para ser usado nas Tuas mãos com poder e autoridade. Pode contar, Senhor, com a minha alma, porque com toda a força da minha alma, com toda a fé do meu coração, eu vou fazer a Tua vontade, vou pregar a Tua palavra, vou me afastar das coisas erradas, vou renunciar os meus erros, a minha própria vontade, para fazer unicamente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que eu tenha diante do Senhor, diante da igreja e diante dos homens uma vida boa, perfeita e agradável ao Senhor Jesus Cristo, que é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre.